Muito bem, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Vamos ler os primeiros seis versículos e assim vamos expor a palavra de Deus nessa manhã, pensando em a família e a nação. A família e a nação no Salmo de número 128. Quem puder ficar em pé também para acompanhar a leitura. Diz assim, vou ler para os irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Pai, na tua presença queremos rogar a direção do teu Espírito Santo sobre tudo aquilo que vai ser falado, e que o Senhor haja nas mentes e corações, dando entendimento, compreensão e capacidade para a aplicação da mesma. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Este é um dos salmos de peregrinações, quando as famílias de Israel subiam 3 vezes ao ano para Jerusalém, para adorar e celebrar uma daquelas festas do Senhor que Deus deu e estabeleceu para Israel, anualmente estarem peregrinando, subindo para Jerusalém. E esse, então, é chamado de Cântico dos Degraus, que começa ali no 120, vai até o 134 e aborda dos assuntos mais diversos, desde a história de Israel, a teologia, ou seja, os pais subindo com os filhos, independente da idade, eles iam conversando sobre as coisas de Deus através dos salmos, ou seja, eles iam salmodiando. Olha que coisa maravilhosa. Iam tratando da história e também das verdades eternas que Deus havia dado para a nação de Israel, registrado aqui, compilado e separado para esse momento específico. Então imagina você vindo de casa para cá, a pé, de ônibus, metrô ou de carro, e você vem conversando sobre a Bíblia, sobre as coisas que Deus fez, sobre as coisas que Deus ainda vai fazer na sua família, sobre aquilo que você tem orado, clamado a Deus e tem desejado que Ele te dê graça e condições para realizar. Então, é mais ou menos isso, né, que nós estamos vendo aqui nesse salmo que acabamos de ler, e é algo assim muito especial. E aí, aborda toda a parte da família, o homem, o marido, o pai, a mulher, a esposa, a mãe e os filhos, tá certo? É esse o contexto desse salmo. Interessante também, os estudiosos dizem que é o seguinte: chama degraus porque quando eles chegavam em Jerusalém, que está 800 metros acima do nível do mar, eles iam subindo a estrada que leva até Jerusalém, e quando chegava já na cidade, tinha os degraus para chegar no templo. Então eles iam parando nos degraus e iam lendo um salmo, cantando o salmo, e assim é essa a ideia aqui desses vários salmos que eu citei, que fala sobre o chamado de Cântico dos Degraus, tá certo? Então olha que interessante. Cada degrau ali na esquina da escada da igreja, alguma família vai se reunir ali, vai cantar um salmo para a gente. Acho que não gostaram muito do desafio, não. Tudo bem. Mas nós cantamos aqui com um conjunto, né? Acho que é melhor mesmo, tá certo. Bom, olhando novamente para o versículo 1 e 2 do Salmo 128, nós lemos o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Apesar do versículo primeiro estar falando para o homem, que é o primeiro aqui com quem Deus está falando, ele também é aplicado para os demais membros da família, para a esposa e também para os filhos, através do pronome demonstrativo aquele. Aquele pode ser a mãe, pode ser o filho, mas também o pai. Então, olha que interessante, esses 2 versículos diz respeito a você. Você deve ser aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o resultado vem do seu trabalho. E você será feliz e você terá a bênção de Deus
sobre a sua vida para edificar a sua família e para ser bem-sucedido nas outras áreas da vida. E então, eu quero já começar aqui com a primeira parte do Salmo que diz: temer ao Senhor. Uma atitude correta para com Deus, reconhecendo quem Ele é, e o que Ele quer e o que Ele tem estabelecido para você. Não dá para temer a Deus sem conhecê-lo. Você precisa saber quem Ele realmente é, para você poder temer a Ele. E temer aqui não é esse medo que a gente conhece, é o respeito. Em reconhecer quem Ele é. Embora muitas vezes o temor na Bíblia aparece com um certo aspecto de medo, porque não há como não ter medo daquele que pode qualquer coisa. Mas podemos respeitá-lo, porque ele não vai contra o seu caráter, que é santo, que é puro e que é perfeito. Tá certo? Mas o temor, então, lança fora o medo no sentido de que, se você conhece o caráter de Deus, você sabe que você deve respeitá-lo pelo que Ele é. E isso é muito importante, para você ser bem-sucedido na vida. A segunda parte diz: andar nos seus caminhos. Ou seja, ler a Bíblia diariamente, orar por e com cônjuge e filhos. Eu sei que você ora pelo seu cônjuge, eu sei que você ora pelos seus filhos. A pergunta é: você ora com eles? Você tem aquele momento? É importante a gente sempre lembrar disso e retomar e voltar a essa prática que é andar nos caminhos do Senhor. Congregar, andar nos caminhos do Senhor também implica em congregar, ou seja, estarmos juntos em família, essa família menor que é a nossa de sangue, junto com outras famílias de sangue, formando a grande família de fé, que é a igreja. Essa união de pequenas famílias fazendo uma grandiosa família. Então, o culto é andar nos caminhos do Senhor. Também o envolvimento nas atividades e ministérios da igreja. Ora, os israelitas não subiam para Jerusalém apenas para assistirem. Eles subiam para prestar culto. E é diferente. Os irmãos estão aqui, vocês não estão assistindo ao culto. Vocês estão prestando culto. E como é que nós fazemos isso? Quando cantamos, quando adoramos, quando servimos, quando se envolve com os ministérios da igreja. E é claro, os ministérios estão ligados com o seu dom, com o seu talento, com a sua capacidade, onde há necessidade. Lá, então, nos tempos bíblicos, quando as famílias subiam, elas subiam para prestar culto, para servir a Deus com seus dons e talentos, com seus recursos, a fim de que a nação pudesse distribuir para todos os recados de Deus, as verdades sobre Deus e também tudo aquilo que Deus tinha para realizar através dos filhos, dos pais, na própria nação. Também implica em evangelizar, ou seja, testemunhar de Jesus Cristo para as pessoas em seu redor. Você tem feito isso? O temor de Deus tem que te impulsionar a isto. O andar nos seus caminhos tem que te levar a falar de como é bom estar aqui. Como é bom estar com outras pessoas que passam pelas mesmas angústias, mesmas aflições, mesmos problemas, mas que também têm o mesmo Deus. Nós não encontramos isso lá fora. As angústias, sim. As aflições, os problemas, sim. Mas o mesmo Deus? Nem sempre. Aqui nós encontramos. Então diga para as pessoas como é bom estar neste lugar, como é bom ter tomado a decisão de crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Fale, compartilhe, testemunhe, porque quando o israelita estava andando, era isso que ele estava fazendo, dando testemunho de quem ele servia, quem ele adorava e para quem ele estava indo prestar culto. Naquela época e ainda é assim. Olha que interessante, também diz trabalhar. O trabalho aqui é algo interessante. Buscar uma profissão, se aperfeiçoar naquilo que você percebeu, que você descobriu que você tem habilidade. É por isso que é tão importante para os nossos jovens aquele teste vocacional.
Não sei se você já fez esse teste vocacional, não é? É importante isso daqui. Porque, irmãos, quando você se descobre na profissão, você rompe aquilo que está na pesquisa, na estatística, de que 80% das pessoas que trabalham no que trabalham não gostam. Graças a Deus que eu estou nos 20%. Você está nos 20%? Diga amém. Não foi todo mundo, não. Mas talvez o texto está chamando a nossa atenção, dizendo, olha, talvez, como era na época bíblica, a profissão do seu pai seja a sua, mas talvez não. Como saber disso? Mas não se iluda também. Os filhos vão fazer aquilo que eles receberam dos pais, não só na questão de costume, de convivência, mas o negócio é meio genético também. Sabe, é interessante, às vezes os nossos filhos saem um pouco, né, daquilo que a gente vem fazendo, mas eles levam certas características nossas. Então, é importante você ajudar o seu filho a fazer um teste vocacional, a reconhecer aquilo que seria o trabalho em que ele será realizado em fazer. Mas, pastor, e o dinheiro? E o salário? Bom salário? Isso é a consequência. Se você se identificar com aquilo, se você fizer melhor, você vai ganhar mais, você vai prosperar e você vai ser bom naquilo. O que você vai fazer com prazer. E olha só o resultado, comerás. Não é só isso, não é só o pão, não é só o vestimento. O texto diz, feliz serás e te irá bem. Olha como a Bíblia está preocupada com a profissão dos nossos filhos, com a profissão de cada um, para podermos fazer tudo para a glória dele, que resulte em nossa satisfação como resultado do trabalho das nossas mãos. Porém, a questão é, quem comerás? Quem trabalha. Quem feliz será? Quem teme a Deus. Quem irá bem? Quem anda nos caminhos de Deus. Pai, produzir e preparar uma geração de filhos que impactem o mundo e não sejam engolidos por ele. Não podemos deixar os nossos filhos como presas fáceis às feras, porque o mundo corporativo é cruel. O mundo já é difícil para viver. Imagina a área de trabalho. Eu não sei, eu já assisti aquele Aprendiz e é um negócio bem complicado aqui. O mundo corporativo, irmãos, não é brincadeira. Puxa vida, quando você começa a ver essas coisas, não basta mais a pessoa ter a capacidade intelectual, a habilidade motora, física, ela também tem que ter uma inteligência emocional. Já ouviram falar disso ou não? Ela agora tem que ter uma inteligência espiritual. Puxa vida, talvez algumas décadas atrás você só precisava saber fazer. Mas agora você tem que saber fazer, tem que saber se relacionar. A não ser que você seja um Bill Gates da vida, trabalhar na madrugada sozinho com os computadores. Né? O Bill Gates não, o da Apple. Steve Jobs, obrigado. Porque ele não era muito bom de relacionamento, não sei se vocês sabem disso. Mas com uma inteligência assustadora. Mas agora você tem que ter capacidade intelectual, habilidade física, emocional e espiritual. Porque você está lidando com o homem como um todo. Não está mais compartimentado as coisas. Sabe, você vai para essas novas empresas, antes tinha aquelas as divisórias, lembra disso? Não tem mais isso. Agora você entra, está todo mundo, mas quem que é? Aquele ali, daquele jeito assim. Novos tempos. Sem contar, eu não quero assustar ninguém, que eu tenho ouvido, que algumas profissões vão deixar de existir em 20 anos. E o que mais me assusta é esse negócio da inteligência artificial, que eles sabem mais do que a gente, eles são melhores do que nós, mas eles não são seres humanos. São só informações armazenadas. Ou seja, você tem que ter, mas saber que você é mais do que isto. E isso, trabalhar essa questão pessoalmente falando. Você tem sentimentos, você tem coisas e percepções que a máquina mais precisa que ela pode ser, não tem. Pense nisso. O mundo, irmãos, é um sistema preparado e governado contra os princípios bíblicos. Fala-se tanto de ética profissional, mas não é fácil isso. Você, como pai, através do exemplo, deve ensinar o seu filho a dizer a verdade
mesmo em um mundo de mentira. E não é fácil também viver nesse mundo dizendo a verdade. São grandes os desafios que o Salmo 128 nos traz, mas ele diz: teme ao Senhor, ande nos seus caminhos e você vai ver o fruto do seu trabalho e você será feliz por estar fazendo aquilo que é certo. E o resultado virá, porque você se sentirá bem sucedido com aquilo que você faz, do jeito que Deus te orienta a fazer e através do exemplo do seu Pai. Também no versículo 3 nós lemos o seguinte: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha que interessante, aqui é destacado o aspecto de gerar filhos. E olha só que está no Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. É claro que aqui nós estamos falando, é destacado o gerar filhos, porque era uma sociedade agrícola, uma cidade que tinha que trabalhar a terra, e para trabalhar a terra você precisa de filhos, de gente. Irmãos, quando eu estive lá nas Minas Gerais e fui visitar os parentes e conhecer a fazenda da Vitória, onde nasceu a minha avó, e ver aquela imensidão de terra, tudo frutífero, e as plantações, e o gado, eu falei, meu Deus do céu, vó, por que você não tem mais nem um pedacinho de terra aqui? Porque o meu bisavô só teve um filho homem, e teve as mulheres, agora eu não lembro quantas mulheres. Não quer dizer que as mulheres não trabalharam na terra, a minha avó, ela falou, quando eu comecei a andar, eu ganhei de presente uma enxada. Minha avó contando isso. Mas precisava de mais. Conforme as coisas não foram dando, e é impressionante isso, aqueles que tinham mais filhos, foram comprando, e aí não tem mais nada. Porém, está lá, na mão dos parentes, né? Do primo da minha avó, que deu autorização para a gente lá na fazenda da Vitória. Só para ilustrar, naquela época era assim. Realmente se precisava de ter bastante filhos para se estabelecer. Hoje não é bem assim, não. Porém, o princípio aqui é o mesmo. Para o bem da nação, as mães estão gerando filhos. No versículo 5 e 6 fala de Sião, Jerusalém e Israel. Olha só o que é isso daqui. Percebam, começa com o homem, mas não diminui em nada o papel da mulher. Porque olha só aquela frase que você já ouviu, eu também, eu gosto muito dessa frase. A mão que balança o berço, quem sabe? Governa o mundo. Eu falei isso uma vez, e o meu irmão falou assim, não, pastor, eu balancei muito o berço, meu filho. Eu falei, eu também. Porque o Gabriel, ele só dormia aqui, nos meus braços. Ele esperava chegar à noite em casa. Viu, irmão Sivalda? Eram 100 ovelhas, conhece essa música? Eu podia cantar uma hora. Sabe cantar essa? Eram 100 ovelhas? O que é isso? Cantei 3.985 vezes 3 para o Gabriel. Ele não aguenta mais essa música. Ele não aguenta mais essa música balançando até o menino dormir. Bom, tem as exceções. Tem filhos que só dormem com o cheirinho do pai, com o balançar, do berço, com as mãos do pai, o colo do pai. Mas a maioria, quem é que balança o berço? A mãe. Portanto, homens e mulheres que marcarão o mundo, este mundo, o farão através da influência materna. Eu não tenho paciência para assistir o Oscar. É demorado demais. Só que eu gosto de ver aqueles flashzinhos em que as pessoas que recebem, elas vão agradecer e elas têm ali alguns segundos para agradecer. E aí, imagina, todo mundo está te vendo, você tem alguns segundos para falar e você tem que agradecer porque você conquistou o Oscar. Aí quem que eles agradecem? A mãe. É um negócio interessante isso. Quer dizer que a sua mãe é produtora? Ela é cineasta? Ela entende? Não, minha mãe não entende nada de cinema. Mas ela foi que me incentivou. Todo mundo era contra. Minha mãe falou, vai, meu filho, é isso que você quer? Então vá. E aí quando eles pegam aquela estatueta, que é o ápice, da parte cinematográfica, quem que agradece?
A mãe. Ou às vezes o pai também, às vezes os pais. Isso faz a gente pensar, irmãos, da influência da mãe. Tanto que está na Bíblia. Vá comigo agora para Provérbios, já vamos voltar aqui. Provérbios capítulo 6, versículo 20. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para a gente. Provérbios capítulo 6, 20. Todo mundo comigo? Então, acompanhe a leitura. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Pai é bom para isso, né? Dá ordem, né? Pai é bom para dar ordem. Para por aí o texto? Continua. E não deixes, o quê? A lei da tua mãe. Aí, aqui, irmãos, não é mandamento, é doutrina. Aqui é a parte que trabalha na mente, no coração, é a lei. Quem ensina? É a mãe. Por quê? Mais tempo, mais convivência, mais influência. Olha só a Bíblia reconhecendo a lei da mãe, a doutrina da mãe. Mas também elas já levam vantagem, carregam 9 meses, amamentam, é difícil, né, competir com a mãe. Tem um livro que eu recomendo, Educando Meninos, de um pastor norte-americano, e ele trabalha essa questão e ele vai dizer que no Dia dos Pais, nas penitenciárias, poucas cartas saem. Mas no Dia das Mães, nas penitenciárias, muitas cartas saem. Para a gente pensar nisso. A doutrina ou a lei da mãe. Vamos lá para a segunda parte do versículo 3, lá do Salmo 128, que diz: E os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Olha que interessante, a oliveira cria raízes profundas, porém elas vão crescer, ela vai crescendo, e ela vai se distanciando os seus ramos, né, os seus brotos, eles dão lá longe, distantes da raiz. E ela frutifica muito e ela tem uma grande longevidade. Existem oliveiras lá no Jardim das Oliveiras, em Jerusalém, com 1.500 anos. Isso aqui é muito importante, porque a oliveira é uma árvore bíblica, que é um símbolo da nação de Israel. E ela nos envolve também, nós somos enxertados nela, para termos da mesma raiz. Biblicamente falando, profeticamente falando. Porém, como árvore, como espécie, os brotos se reproduzem distante. Sabe o que isso quer dizer? Deve haver uma independência dos nossos filhos com relação aos pais. Deve haver uma autonomia. Deve haver um caminho próprio que eles vão seguir, mas com origem, a raiz. Então incentive o seu filho a fazer e a superar e a ser aquilo que ele deseja, mas sem ele se esquecer da sua origem. Há uma raiz que deve ser respeitada e nós estamos falando dos pais. Bom, os versículos 5 e 6 diz o seguinte, Salmo 128, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha que interessante. Bênção para o futuro, uma bênção pessoal e uma bênção nacional. Então percebam que há um processo aqui em que nós estamos plantando, estamos semeando, estamos regando e vamos colher lá na frente. Isso vai trazer bênção para os nossos, mas os nossos serão bênção para os demais. Nós, irmãos, devemos pensar em criar os nossos filhos para a glória de Deus. Isso só é possível se eles forem realmente importantes na sociedade, naquilo que eles fazem. Não estou dizendo que todos vão ter que estar em cargos realmente de influência,
politicamente falando, ou em qualquer outra área, mas eles têm que ter aquela influência onde estiverem. Seja no seu negócio próprio, seja na indústria, seja na empresa, seja aonde for, seja no mercado financeiro, seja mercado imobiliário, aonde estiverem, que eles possam ali gozar da bênção pessoal, mas produzir uma riqueza nacional, ser uma bênção para a nação. Assim, nós vamos estar cumprindo o nosso papel de pais. Bênção pessoal, o Senhor te abençoará desde Sião, uma bênção nacional, e tu verás o bem de Jerusalém e a paz sobre Israel. Se nós queremos ver a bênção e a paz sobre a nossa nação, o que nós estamos produzindo para ela? Nos nossos filhos. Tem uma frase do pastor Ebenezer que é muito interessante. Ele disse o seguinte: cada geração se sente predestinada para mudar o seu tempo. Vou repetir. Cada geração se sente predestinada para mudar o seu tempo. A questão é, eles vão mudar o quê? E como? É a raiz. É o temer a Deus, é andar nos caminhos do Senhor. Porque tem gente com muito talento, muita capacidade, mas para fazer o mal. Nós precisamos de gente com talento, com capacidade, com inteligência para fazer o bem. E aí a influência do pai e da mãe. E olha só essa última parte: e verás os filhos de teus filhos. Aí já é a parte melhor que tem, que é os netos. Tudo de bom. Né? O pastor Marcos já falou aqui, é bom pegar neto, porque quando está bem você pega. Ele começa a reclamar, você devolve. Neto é uma coisa maravilhosa, segundo as vovós e os vovôs aqui, não é verdade? Pois é, mas a posteridade é algo realmente muito importante, sabe? Alguém dando continuidade, ou seja, não para com você, não termina em você, sabe? Tem continuidade, é netos, é bisnetos, é tataranetos. Ah, e aquela foto quando você está com a sua avó e você olha e fala assim, caramba, tem um bisneto aqui e um tataraneto do lado, no colo, né? E tem essa foto, não sei se alguém tem assim, tem fotos assim? Quem tem, levanta a mão. Só eu que tenho uma. 4 gerações, pensa bem nisso. Tem? É tremendo isto. É claro, minha família é muito grande. 12 tios de um lado, 12 tios do outro. Eu não sei quantos primos eu tenho. Eu tenho netos? Olha aí. Mas está dando continuidade. É disso que eu estou falando. Bem, agora eu vou terminar lendo o versículo 4 que eu pulei aqui. Diz assim, o capítulo, Salmo 128, versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Com tudo isso que nós vimos aqui. Mas antes, irmãos, eu falei de caminhar. Tem um texto que eu quero ler, apesar do tempo ter avançado bastante. Está lá em Deuteronômio, mas eu acho que esse texto merece uma exposição, uma pregação, mas eu quero só fazer a leitura. Então vamos lá para Deuteronômio, e depois eu vou explicar o versículo 4 aqui. Deuteronômio, capítulo 6. Isso aqui é básico, isso aqui é fundamental para a constituição da família no pensamento judaico, bíblico judaico. E esse texto ele é muito precioso porque nós estamos acostumados a ouvir que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas poucas pessoas estão dizendo como. Como fazer? As pessoas estão esquecendo que o como é tão importante quanto o que. Você precisa fazer isso. Aí a pergunta é, mas como? Quais os recursos? E como é que eu faço? Porque eu não sei se você já percebeu, tem gente nova na empresa que quer fazer do jeito dela. Ai, não dá certo. Tem um jeito certo. Teve uma galera que passou antes, sabe, que suou para fazer a coisa certinho, tá redondinho e funcionar bem. Aí vem gente muito criativa, mas sem muita maturidade, falando, e se eu fizer assim? Não, você pode fazer, mas não vai dar certo. A não ser que você realmente tenha uma descoberta de aperfeiçoar aquilo, e aí, é claro, tudo é assim, é bem-vindo. Se é para melhorar o resultado, é bem-vindo. Então existe o que fazer, mas existe também o
como fazer. Nós precisamos dizer, tem que ser feito e como ser feito. E deixar eles irem aperfeiçoando. Esse texto fala sobre isso, olha só, Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tudo começa em Deus. Versículo 5, amarás, pois, o Senhor do teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Perceberam que ele está dizendo como? É para amar, mas como? Como? Teu coração, põe o teu sentimento aí, tua alma, põe o que você é, a sua essência e as tuas forças, ou seja, há algo físico para ser feito. Versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como? Como vai estar no coração? As palavras de Deus. Versículo 7, e as ensinarás a teus filhos. Como? Aí ele diz, delas falarás assentado em tua casa, na hora da comida, na hora das refeições, e andando pelo caminho, no carro, no metrô, no ônibus, na calçada, e deitando-te. É aquele momento especial, vai fechar os olhos, o dia está passando na cabeça da pessoa, é a hora de chegar junto. E levantando-te, porque é o primeiro momento, é o primeiro ato para enfrentar o dia, para enfrentar o mundo, sem saber se vai voltar, pelo amor de Deus, isso aqui é sério. É nesse mundo que nós vivemos. Então, as palavras de Deus têm que estar. Também as atarás por sinal na tua mão, é para fazer. E te serão por frontais entre os teus olhos, é para pensar. E as escreverás, você vai lembrar nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Porque, irmãos, 500 vezes falando para o neném, a criancinha, você já escovou os dentes depois do almoço? Não é assim? Você fala, ai meu Deus do céu, eu vou desistir. Não desista. Você tem que repetir, tem que repetir. E agora, voltando para o versículo 4, no Salmo 128, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deixa eu ler aqui a história de duas famílias americanas, uma de Jonathan Edwards, pastor e teólogo, e outra de um ateu chamado Max Junks. O Jonathan Edwards, na família dele teve 13 professores universitários, Princeton, ele foi presidente da universidade, que depois ia ser a Universidade de Princeton. Ele teve, na sua descendência, dos seus descendentes, 13 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais militares, 100 pregadores ou missionários, 60 autores conhecidos, um vice-presidente do país, 80 oficiais públicos, 295 formados por faculdades e alguns governantes de Estado. No total, teve 1.394 descendentes. Sabe quanto que eles custaram para o Estado? Sabe quanto eles custaram para o governo? Nada. Só deram lucro. Agora o Max Junks, ateu. 310 dos seus descendentes morreram pobres. 150 criminosos. 7 homicidas. 100 alcoólatras. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. Teve 540 descendentes na pesquisa dos dois, até um ano até tal ano. Sabe quanto eles custaram ao Estado americano? $1.250.000. Eu não estou falando agora, não. Estou falando já séculos atrás. $1.250.000 de prejuízo para o Estado. Sabe o que esse salmo está dizendo? A família e a nação. Aplique esses princípios. Viva por eles. E você vai estar glorificando a Deus, sendo feliz pelo resultado e abençoando a sua nação. É para isso que nós somos famílias. É por isso que Deus constituiu as famílias, para ser uma bênção. Apesar de todos os desafios, a sua família pode sim ser uma grande bênção para todos. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar encerrando. Pai, te damos graça por esse tempo em que fomos expostos à tua palavra. O Senhor continue abençoando as nossas famílias, livrando-nos do mal e ajudando-nos a ser uma bênção para a nossa pátria. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.